Estamos aqui para mais um Chá de Mulheres. Meu nome é Ana Elisa, eu sou pastora aqui no Ministério Restauração e Vida em Marília. E a gente vai ter um tempo aqui de comunhão agradável. Hoje, nessa tarde, a gente vai estar ouvindo o testemunho da irmã Denise, ela diaconiza no nosso ministério. E ela vai estar contando um pouco da história dela, de como foi o encontro dela com Jesus, o que Deus tem feito na vida dela. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida muito. Vamos fazer uma oração agora para começar esse momento? Você aí, mulher na sua casa, e se você não é mulher também, mas está assistindo esse testemunho, põe a mão no coração e vamos orar agora para que a nossa mente, o nosso coração se aquiete e a gente possa estar na presença do Senhor com alegria. Amém? Senhor, nós te damos graças por essa oportunidade, mais uma vez, de estar aqui divulgando a tua palavra, levando para todos os cantos da terra através da tecnologia que a gente tem acesso, Senhor. Abençoa cada pessoa que está ouvindo essa palavra, essa ministração, esse testemunho, Deus. Esteja tocando, Senhor Jesus, em cada coração e que teu nome seja glorificado, Senhor, através desse testemunho. Mais uma vez nós colocamos o Senhor aqui, queremos exaltar-te, Senhor. Sabemos que o Senhor está no nosso meio, que o Senhor esteja tocando cada um que está ouvindo, Senhor, que o Senhor se manifeste na vida de cada um, Espírito Santo, Espírito de cura, de libertação, e que nesse momento muitas vidas sejam alcançadas pelo Senhor, para a glória do nome de Jesus Cristo aqui na terra. Amém, Senhor. Amém? Você está pronta aí? Senta, vamos tomar um cafezinho, um chazinho, né? Nós aqui é chá, você pode aí na sua casa fazer um café ou tomar um chá também. A gente vai estar tendo um momento agradável, como se você estivesse aqui conosco, né? Compartilhando desses momentos. Eu vou apresentar agora a Denise, né? Ela é diaconisa aqui no nosso ministério já há um bom tempo, e ela vai contar um pouco da história dela. Se apresenta aí, Denise, fala quem você é, como que você veio parar aqui, como que o Senhor Jesus te alcançou. A paz de Cristo Igreja, meu nome é Denise, eu sou diaconisa do Ministério Restauração e Vida em Marília, e o meu testemunho é muito impactante da forma como o Senhor me resgatou novamente. Como a pastora está falando, eu sou natural de Marília. Mas, quando eu tinha 15 anos, a minha irmã, a Luzia, ela foi a primeira pessoa que foi a minha missionária. Falou do amor de Deus. Mas, pela juventude, algumas coisas que aconteceu, eu me afastei da presença do Senhor. Fiquei muitos anos afastada da presença do Rei. E aí eu mudei de Marília, né, casada, com 2 filhas. Fui morar numa cidadezinha de Lácio, aqui perto de Marília. Morei por um tempo lá. E aconteceu umas coisas lá também, a gente acabou voltando novamente, e era o propósito de Deus. Mas antes desse propósito de Deus se cumprir, eu comecei a ter sonhos, né? E dentro desse sonho, um jovem entrava, me evangelizava, falava novamente do amor de Cristo. E ficou uns 3 meses eu tendo esse sonho. E aí eu voltei para Marília, devido a essa circunstância, e fui morar na rua José Mateus Carlos, de frente com um jovem chamado Fernando, que é o nosso pastor hoje. E o mais impactante é que quando eu vi aquele jovem, eu reconheci que era o mesmo jovem que o Senhor usava para me evangelizar e me trazer de volta ao Senhor em sonho. E esse jovem, né, o Fernando, eu estava passando por situações na minha casa, por problemas familiares, e ele um dia ficou me observando, eu saí para varrer a calçada, ele foi conversar comigo, e eu contei um pouco daquilo que eu estava passando. Ele era muito garoto, mas eu senti uma confiança tão grande em contar um pouco da minha história para o Fernando, e ele, com muita maestria de Deus e pelo Espírito Santo, me estendeu o convite para ir numa reunião de oração. E eu não relutei, não. Eu fui na reunião de oração. Cheguei nessa reunião de oração, que era na casa da mãe dele, né? A igreja era estabelecida ali naquele tempo. Ouvi a palavra, aquilo falou muito ao meu coração. Mas eu ainda, naquele exato momento, quando eu voltei para minha casa, eu pensava, nossa, eu tenho que dar um jeito de me livrar desses crentes.
Isso tem quanto tempo, Denise? Há quanto tempo que isso aconteceu? Isso foi em 2001. Isso tem 19 anos. O Fernando, nessa época, devia ter uns 15, 16 anos, né? Por aí. 15, 16 anos. Então, eu quero dizer para você que é jovem, uma moça, um rapaz, não se limite à sua idade. Não pense assim, eu sou jovem, eu não. Quem sou eu para falar com uma mulher que é casada, que já tem filhos, né? Que é uma outra realidade completamente diferente. Não, porque você viu, ela já vinha sonhando com ele. Deus já vinha usando ele de alguma maneira para alcançar a vida dela. E quando chegou o momento, ele teve a ousadia de chegar ali e levar a palavra de Cristo para ela, né? E ela foi, aceitou aquele convite, né? Ouviu ali o que ele tinha que ministrar para ela e está aí. 19 anos depois, hoje ela é uma diaconisa, mas a história é cumprida. Né? O que aconteceu depois que você, ali naquele momento, você chegou, aceitou Jesus logo, né, se arrependeu da sua vida? Porque, como ela falou, ela em algum momento ela já tinha andado com o Senhor e tinha se desviado. Então isso também é para você, né, que andou nos caminhos do Senhor, que se desviou porque se magoou com alguém ou com alguma instituição e, né, se afastou de Deus por conta disso. Ainda é tempo. Talvez essa seja o sonho, né, que Deus está trazendo ao seu coração, para que você se arrependa e volte para o caminho de Cristo. Mas conta, Denise, como foi depois que você foi ali naquela reunião e ouviu ali a palavra, a ministração? Como foi? Depois que eu ouvi a ministração, eu pensei isso no meu coração, né? A palavra tocou muito, como eu já disse, mas como eu não queria mais ter contato com cristão, eu queria dar um jeito de me livrar deles. Mas não dá, porque infelizmente a minha rua, né, parece que a igreja morava ali, naquela rua. E eles cantavam é muito família, né? Eles brincavam ali na rua, cantavam louvor, ficava até tarde cantando louvor ali. E o mais engraçado é que eles cantavam um louvor que chamava Soldado Ferido. E eu tinha minha filha pequena, a Tainara, e era o momento que a Tainara ia dormir. E aquilo me dava muita raiva, porque eu queria que a menina dormisse e eles ficavam ali cantando Soldado Ferido. Mas a mão do Senhor foi mais forte na minha vida. E eu, literalmente, me entreguei ao Senhor. Né? Me entreguei ao Senhor, assim, comecei a ver que aquilo que tinha trazido para a minha vida era o que Deus queria. A palavra que o Fernando trouxe para a minha vida trouxe uma transformação para mim, porque eu fiquei olhando para ele e a vida dele me impactou muito. A vida dele condizia com aquilo que ele pregava, né? Apesar de ele ser muito jovem, ele tinha uma vida que condizia com aquilo que ele estava te falando, né? Isso, era um testemunho a vida do Fernando para mim. Não somente a dele, mas a da família dele, da mãe, Sim. Principalmente a mãe dele, né? Então, assim, foi impactante para mim. Ali eu abracei o Senhor Jesus, né? Porque não é eu que tenho que aceitá-lo. Ele que estava me chamando e eu que tinha que abrir meu coração, né? Para que o Senhor pudesse entrar. Né? Então, eu que tinha que olhar e agradecer, porque o Senhor estava me aceitando, né? Porque Ele é reto, Ele é santo, não há variações no Senhor. Amém. Né? E quando houve essa experiência, né, de você voltar para o Senhor, você tinha um vício, né? Tinha. Qual era esse vício? Eu tinha um vício, eu fumava desde os meus 12, 13 anos. E eu já havia tentado parar de fumar muitas e muitas vezes, e eu não consegui. E eu tinha uma tremedeira muito grande. Quando tentava de parar? Não, quando eu tentava de parar, e por conta do vício mesmo, né? Ah, certo. Aquilo estava afetando a minha saúde de uma maneira, né, devastadora. Então, tipo assim, eu tinha uma tremedeira muito grande, eu tinha uma tosse que era constante. É mesmo? Você tinha tosse? Tinha. Olha uma tosse que era só. constante para mim aquilo. Uhum. E aí, como foi, assim? Você resolveu parar ou você sentiu alguma coisa? Como foi? Eu já tinha feito as minhas tentativas, não havia conseguido. Hoje eu tenho vergonha de dizer isso. Eu tenho 2 filhas, né? E na época eu tinha só a Thalita, na época, só uma menina. Hoje eu tenho 2 meninas. E ela falou para mim um dia assim, mãe, por que a senhora não para de fumar? A senhora não vai ver eu crescer, né? A senhora não vai ver eu casar. Ela era pequenininha. Ela era pequenininha na época, né? E hoje eu pedi perdão a ela, até conversei isso com o meu pastor, né?
com o pastor Geraldo, e eu disse para ela assim, que eu não ia parar. Porque eu entendo que cada um sabe a sua prisão. Porque às vezes as pessoas julgam o vício de alguém, mas só quem está dentro da prisão sabe o que tem que romper e qual é tão grande aquela dificuldade de romper aquilo. Então, conta para as pessoas, né? Como que foi essa experiência? Como que você conseguiu romper? Porque às vezes pode ter alguém que está lá, que está preso a isso. Né? A gente sabe que tem muitas pessoas, ainda mais nesses momentos que a gente está vivendo, né? De tensão, de angústia, de incerteza do dia de amanhã. Você pode estar vivendo isso. Né? Você pode estar preso num vício, seja ele o cigarro, ou seja ele qualquer outro tipo de vício. Né? E a libertação que Deus ofereceu para a vida da Denise é a mesma que Ele quer oferecer para você. Então preste atenção no que ela vai te contar. Fala lá para as pessoas lá. Quando eu tinha esse vício, uma vez eu estava muito ruim. Minha mãe me levou ao médico e eu fiz um raio-x do meu pulmão. E o médico falou para minha mãe que eu poderia não chegar a ter nem 30 anos. A verdade é essa, né? Eu não poderia chegar porque o meu pulmão estava muito comprometido. E eu tentei várias vezes, não foi falta de tentativa, mas eu sempre voltava. Porque, para quem não sabe, o cigarro é o amigo calado. Se você está triste, você vai para ele. Se você está chateado, você vai para ele. Se tem alguma coisa que feriu você, você vai para ele. E aquilo supria uma falta, sabe? Era um suprimento falso dentro de mim. E eu não conseguia. Era uma guerra que eu, literalmente, eu olhava e falava, ela já está perdida. Mas um dia eu fui no culto, né? E quando eu saía do culto, eu sempre saía do culto, quando eu chegava na minha casa, a primeira coisa que eu fazia, eu corria fumar um cigarro. E nesse dia, no terceiro culto que eu fui, tanto é que a igreja não sabia que eu fumava. Eu fui, ouvi a palavra, adorei a Deus, louvei o Senhor, meu coração é sincero diante dele. E quando eu cheguei na minha casa, eu corri para fumar um cigarro. Quando eu estava fumando aquele cigarro, jogando bolinhas para cima, que o fumante tem essa mania, é como se Cristo tivesse chegado assim, porque um psicólogo fala que o pai tem que conversar com o filho para fazer ele entender, ficar do tamanho dele, né, na mesma estatura, olhando no olho. E Deus é o meu pai. E ele fez isso comigo. Ele, sabe, ficou na estatura, sabe, que eu pudesse olhar no meu olho. E eu ouvi a voz dele tão nítida, como pode uma boca que me louvou, que me engrandeceu, se render a isso? Aquilo me deu um constrangimento tão grande dentro de mim, uma dor tão grande no meu coração, que naquele momento eu olhei para Deus e falei assim, Senhor, a partir de hoje nunca mais eu vou fumar um cigarro. E a partir daquele dia, sabe, eu ainda contei para o meu marido e ele falou assim para mim, você vai voltar. Ele nem incentivou você, né, pelas experiências passadas, né? Isso. E isso pode acontecer com você, né? Você tomar uma decisão diante de Deus, você pode estar sendo tocado por Deus agora nessa hora, da mesma forma que ela foi tocada ali, você sentir Deus ali olhando você nos olhos, sentado com você, te abraçando, e você se sentir constrangido, constrangida a parar com o seu vício, qualquer que seja, e vai ter aquelas pessoas que vão falar, duvido, hein? Porque a gente tenta, né? Muitas vezes a gente tenta parar com os vícios e não consegue, porque a gente tenta na nossa força. Mas quando a força vem do alto, quando a força vem do Senhor, é diferente. E como foi depois disso? E nesse dia, eu falei isso para Deus. E meu marido falou que eu não ia conseguir. Um detalhe, eu tinha comprado um pacote de cigarro, porque eu comprava de pacote. Pacote que você diz é aquela Isso. que veio um monte. É. Porque eu fumava muito. E eu coloquei aquele pacote em cima do meu guarda-roupa. Meu marido falou assim, então vamos tirar. Eu falei, não, vou vencer com ele aqui dentro. Foi ousadia da minha parte. Mas eu sabia quem estava me libertando. E eu venci. Amém. Eu venci, porque eu usei uma palavra de Deus que diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. E quando vinha aquela vontade de fumar, eu usava esse versículo.
tudo posso naquele que me fortalece. E maior é o Senhor que habita em mim do que aquele que habita no mundo. E por 19 anos eu venci. O Senhor me ajudou, o Senhor me libertou. Você foi tentada? Você foi tentada assim, no meio do caminho? Que às vezes a pessoa pensa, né, que é mágico o negócio. Venceu, pronto, acabou, nunca mais foi tentado. Foi tentada? Foi tentada várias e várias vezes. Eu tinha um vício tão grande que quando eu não tinha cigarro, eu catava bituca na rua, esperava todo mundo dormir, eu saía catando bituca na rua para desmanchar e fazer um cigarro. Era isso que eu fazia. Que o vício faz isso, né? O vício faz a gente ficar louco, né? Faz. Ele faz a gente fazer coisas que a gente nem imagina, né? Nem... É uma carência muito grande, né? E essa carência, então, foi suprida. Foi suprida. Glória a Deus. Né? Então, o que prendia ela ao cigarro era essa carência. Né? O cigarro era a maneira como isso era expresso, né? E talvez você também esteja assim, né? E essa carência pode ser suprida. Né? Faz uma oração agora, uma oração assim, curta, mas, né, eficaz para essas pessoas que estão ouvindo a gente agora. Amém. Se você tem algum vício, coloca a mão no seu coração e eu vou orar por você, para a sua libertação. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor que visita, meu Deus, essas pessoas, Pai. Amém. Aquele que está aprisionado no álcool, no cigarro, na droga, Senhor. Em qualquer parte que seja o vício dele, em qualquer área, Senhor. Pai, entra com a libertação. Um dia o Senhor entrou para me libertar, Senhor. O meu coração estava disposto. Toca no coração dessas pessoas, Senhor. Amém, as liberta para a glória do teu nome, Senhor. Fortalece para que elas possam caminhar até a porta de libertação, que é o Senhor, Deus. Senhor, em nome de Jesus, amém, as visitas, Senhor. Eu ministro sobre ela a libertação, amém. Em nome que a tua de palavra Jesus. As liberte, Deus. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, ele é um Deus vivo. Ele não é uma religião, certo? Ele não está te convidando você para fazer parte de um templo, para ser membro de uma instituição religiosa. Ele convida você para ser parte do corpo dele aqui na Terra. E quando ele chega na nossa vida, ele muda a nossa história, como ele mudou a história da Dimô, né? Da Denise, que eu chamo ela de Dimô, gente, porque o marido dela chamava ela de Dimô e a gente se apropriou do apelido que o marido dava. Então agora ela é Dimô de todo mundo, tá? O Jorge que nos perdoe, mas ela é Dimô de todo mundo. E por falar em Jorge, né? Mais para frente aí na sua caminhada com Cristo, acontecendo diversas coisas, né? Que se a gente fosse contar tudo, gente, um chá só não ia ser suficiente, né? Mas teve alguns eventos marcantes e teve um que envolve o Jorge também, né? Conta pra gente como é que foi isso. Olha, o meu marido, ele, em 2015, no dia 6/4/2015... Enquanto ela conta, eu tomo um chazinho aqui. Você toma o seu chazinho aí, seu cafezinho. Preste atenção. Isso foi numa segunda-feira. Meu marido estava trabalhando e ele passou mal no trabalho. E ele foi internado e ele teve um AVC. Ele teve o AVC e foi o isquêmico. Então, assim, que prejudica a fala, ou a pessoa pode perder um movimento, ou pode ficar na cama. E ele teve esse AVC. Era mais ou menos 4 horas da tarde quando isso aconteceu. Quantos anos ele tinha? O Jorge, na época, ele estava com 43 anos. Quer dizer, um moço, né? Um rapaz novo, e sofreu esse AVC. E a gente sabe que muitas vezes, quando a pessoa tem AVC, e quanto mais nova a pessoa é, maior é a chance da pessoa ou ficar sequelada, ou até vir a óbito, né? Mas conta aí como foi. Aí ele foi internado, né? E o AVC que deu nele, ele ficou internado e ele não conseguia ficar sentado, não conseguia ficar de pé. E aí ele ficou um lado, assim, sabe? Um olho ficou caído, porque se eu me corrija se eu estiver errada, mas quando tem o AVC, o isquêmico, afeta o outro lado da pessoa, tipo o olho pode... De um lado afeta o outro. Isso. E aí ele não conseguia ficar de pé, não conseguia sentar nem nada. O médico já tinha falado assim que ele tinha 50/50. O que é isso? 50/50? 50/50 que ele teria 50 de chance para ele recuperar
e 50 para ele ficar na cama. E que se por um acaso ele começasse a engasgar na hora de comer, prejudicasse a degustação dele, que ele ia, tipo, ter que começar a colocar sonda, essas coisas, ele se alimentar dessa forma, né? E nesse tempo ele ficou internado lá no São Francisco. E eu fui ficar com ele nesse tempo lá, no São Francisco. E as meninas ficaram em casa? As meninas ficaram em casa, as meninas. A igreja tomou conta delas para mim. Que a igreja é uma família, gente. Né? Que tem que ser igreja, tem que ser família, certo? Mas vamos lá. E aí, depois disso, como é que foi a recuperação dele? Ele recuperou, não recuperou? Ele recuperou. Quando ele ficou internado, a fisioterapeuta que tratou dele no hospital, e até pedi para ela me ensinar como fazer a fisioterapia dele e tudo. E nisso, o patrão dele já tinha levado o andador e cadeira de roda para minha casa. Como o Jorge não ficava de pé de forma nenhuma, eu, dentro do hospital, comecei a ministrar a palavra para ele, palavra de cura. E um dia eu estava parado olhando para ele assim, falando com Deus. Falei, Senhor, eu não aceito ele numa cama. Ele é muito jovem. Jovem, né? Cama, sim. Né? Trabalhador. Olha, o marido dela é um homem trabalhador, viu? É assim, aquele que trabalha até 10 horas da noite, com vontade, com disposição, né? Isso ele é maravilhoso. Isso. Então eu falei assim para ele, eu falei, Senhor, eu não aceito isso. Ministrando a palavra, um dia eu estava à noite parado olhando para ele assim, e eu comecei a olhar para ele, eu falei, pus ele sentado, eu vi que ele caiu. E Deus falou para mim assim, tampa o olho dele. Eu falando com Deus. O olho bom ou o olho que estava danificado? O olho que estava bom. Tampa o olho dele. Aí eu fiquei assim, tampa o olho dele, mas eu obedeci. Fui lá, coloquei a mão assim no olho dele e falei para ele assim, coloquei ele sentado. Pus a mão no olho dele e aí eu falei para ele assim, você está vendo, está rodando alguma coisa, você está vendo tudo nítido? Ele falou assim, eu estou vendo tudo nítido. Ele estava vendo tudo nítido do olho que antes ele não estava enxergando direito. Que ele via que girava tudo, né? Sim. Aí eu pedi para a moça, falei para a moça do hospital, você pode me dar um tampão? Ela falou assim, para quê? Eu falei assim, porque eu vou tampar o olho dele, tá bom. Ah, mas ele não vai enxergar, não sei mais. Eu falei assim, vai sim. Ou se você dizer que não. Vai. Aí tampei, coloquei um tampão no olho dele e consegui levar ele para o banheiro para dar banho. Aí ele já segurando em mim, meio tipo inseguro, mas já dava os passos certinho. Levei ele, dei banho. No dia seguinte, eu pedi um andador. Aí trouxeram um andador, consegui descer com ele a rampa, levei ele até o pátio. Ele foi andando. Sim. Foi andando. Foi apoiado no andador. Isso. Aí coloquei ele lá. Aí tinha umas pilastras, então eu falava para ele assim, ele ponhava a mão assim no meu ombro e de uma pilastra a outra. No outro dia seguinte, eu falei para ele assim, agora a gente já vai descer sem andador. Que ousadia, hein? E Deus foi direcionando a moça, ele vai cair. Eu falei, ele não vai cair. Ele não vai cair. Confiando na direção de Deus. E aí a gente ficou no hospital por uns 10 dias, mais ou menos, fazendo todo esse movimento com ele ali. Uhum. E ele fazia fisioterapia também, fazia fisioterapia, né? Tudo no direitinho hospital. lá. Sim. Fazia fisioterapia. Depois desses 10 dias? Ele teve alta, a gente voltou para casa. Ele não engasgou, né? A observação que ele ficou, ele não teve problema da degustação. Chegamos na minha casa, eu olhei o andador e olhei a cadeira de roda que o patrão dele tinha emprestado para ele. E profetizei, falei assim, Senhor, eu não aceito isso. Amém. O meu marido não vai fazer uso disso daqui. Amém. Aí nós temos uma jovem na nossa igreja, Mariana, fisioterapeuta. Sim. Foi lá, deu todo o suporte que a gente precisava. E eu fui fazendo a fisioterapia que ensinou e ministrando a palavra para ele. E hoje o Senhor restaurou ele completamente. O Jorge não tem sequela de nada. Completamente. Você olha para o Jorge e não diz que ele teve o AVC. Isso, ele recuperou em menos, assim, o médico, tipo, 6 meses, o Jorge recuperou em menos tempo. Voltou para o trabalho, tem a vida dele normal. Isso já tem 5 anos. Isso, né? 5 anos. E antes disso, teve algo que aconteceu? Foi antes disso, não foi? Foi. Teve algo que aconteceu antes disso também. Perto do Ano Novo. Depois do Natal. Depois do Natal. Entre Isso, Natal próximo. e Ano Novo. Em que ano? Você lembra o ano? 2013. Entre Natal e Ano Novo de 2013, o que aconteceu? Entre o Ano Novo de 2013, o Natal e o Ano Novo, no dia 28/12, nós estávamos indo na casa de uns irmãos para passar o dia lá com eles e tudo, e a gente foi era mais ou menos tipo umas 5 horas da tarde. Meu marido tinha comprado o carro.
Quando a gente saiu da minha casa, passamos por baixo do pontilhão, ele falou assim, eu não quero ir pela pista. Eu falei, se você não sente no coração, não vai. Aí Eles moravam no Santa Antonieta, para quem não sabe, né? Então era um bairro que fica próximo da pista. Isso. E para ir a outra casa, que era do outro lado da cidade, poderia ir por dentro da cidade Isso. ou pela pista, que é mais tranquilo normalmente. Isso. Aí eu falei para ele, então você não sente, não vai. Não, eu vou. Aí a gente foi, né, e tal. Lá na João Ribeiro de Barros. A pista, né, que a gente está vendo. Sim, a estrada. Isso. Depois que a gente passou o pesqueiro, detalhe, as minhas meninas estavam sem cinto de segurança atrás do carro. A minha filha olhou para trás e vinha vindo 2 moços, eles estavam tirando racha. E meu marido, então é uma pista dupla, né? Sim. E meu marido tinha um caminhão na nossa frente, um movimento muito grande nessa época, né? Sim, final de ano. Né? Não dava para ele poder sair de trás do caminhão e tal. E os rapazes vinham vindo. A minha filha, Thalita, olhou e falou assim, pai, sabe, para não dar o alarme, ele olhou e falou, estou vendo. Passou o primeiro carro, bateu na traseira de bico, desestabilizou o carro, ele conseguiu estabilizar o carro. E até que ele saiu do lado do caminhão. Só que meu marido saiu do lado do caminhão. Eles abriram assim, um de cada lado, né? E o rapaz, o outro, foi pelo acostamento. Quando nós chegamos, meu marido saiu na frente do caminhão, ele também entrou e bateu bem do lado que eu estava, na porta do lado que eu estava. Ele veio do acostamento e entrou na pista. Caiu na pista, bateu do meu lado. E o carro foi capotando. Capotando, com todo mundo dentro, sabe? Capotando até chegar perto daquela mureta, daquela que faz a divisão de uma divisão pista entre as outra. duas pistas, né? Tem a pista de ida e a pista de vinda, Isso. Né? E ali, quando ele bateu ali, ele ia virar do outro lado, mas foi Deus que deu o limite. E na hora que o moço bateu no nosso carro, um detalhe muito importante. Quando ele bateu do lado que eu estava, que eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Deus falou para mim na hora, eu estou aqui. Amém, amém. E eu tentando pegar as minhas meninas atrás, porque mãe, né? E elas sem cinto. 2 moças eu tentando pegar e não conseguia. E aquilo, quando Deus falou, eu estou aqui, me deu acalmou meu coração. Porque é fração de segundo. E o carro foi capotando, até chegar ali naquele acostamento daquele guarda-reio ali. E ali ele parou. Aí as pessoas já começaram a parar carro. Vizinhança do bairro do lado já veio. A Thalita já entrou em contato com o Daniel. Enfim. Daniel, que na época era só amigo dela, né? Isso, só amiguinho. Daniel hoje é o marido da Thalita, tá? E ali, do jeito que bateu amiguinho. Do jeito que bateu ali, eu fui ver como que estavam as meninas. Consegui tirar todo mundo do carro, né? Consegui tirar a Tainara, a Thalita, o meu esposo. E eu não conseguia sair, porque, para quem está vendo, né, eu sou gordinha. E eu não conseguia sair. E eu falei, que ironia, né? Tirei todo mundo e vou morrer aqui dentro. Aí fui dando um jeito, dando a minha retorcidinha, até que eu consegui sair de dentro do carro. Isso, Samu ainda não tinha chegado. Não tinha chegado. Coloquei toda a minha família na pista. A Thalita conseguiu falar com o Daniel. E já acionaram o SAMU. E eu estava descalça. O outro rapaz do outro carro também se machucou? Não, também? Só a minha família. O carro, assim, ficou... Quem viu, o pessoal da igreja viu, o carro ficou destruído. E eu não tive um arranhão. Que benção. Um arranhão. Nesse tempo, a gente estávamos evangelizando uma família, mexendo com área de libertação. Sim. Né? E a gente saiu todo mundo ali inteiro, né? Teve assim, não foi uma coisa grave, né? A Tainara teve o joelho dela que machucou, né? Foi pele, né? Sim. Né? A cravícula dela quebrou porque a Thalita foi para cima dela, o Jorge, né? Porque ele ficou meio de virado. Enfim, mas eu vi... O carro ficou destruído, gente. Destruído. Porque, né? Porque eles não têm foto aqui para mostrar, mas o carro ficou destruído. Completamente. Completamente. E quando o bombeiro chegou, o policial também perguntou, sua filha estava sem cinto? Estava. Ele falou, olha, vocês nasceram de novo.
pelo fato de estar sem cinto. Ter capotado. Ter capotado, esse carro ter vindo arrastando. Essa menina sua, que no caso é a Tainara, do lado que ela ficou presa, era para o rosto dela ter pegado do lado da porta e ter vindo arrastando na pista. E ela não teve nada no rosto. Não teve nada. E ela é linda, tá, gente? Não teve nada. E ele só percebeu que eu estava dentro do carro porque ele me viu descalça. Ah, tá. Ele viu descalço. Thalita não teve nada. Você não teve um arranhão também? Nem eu, nem a Thalita. Né? Então, assim, o Jorge quebrou a clavícula, Thay, né? Mas para uma família que não era para ter sobrado ninguém. Né? Aí a gente fomos levados para o hospital. Fomos atendidos, a igreja estava lá, como sempre, né? Os pastores estavam lá, os irmãos em oração. E foi um milagre, porque o Senhor nos tirou inteiro daquele carro. Um carro que não era para ter sobrado ninguém. E foi a mão poderosa de Deus. Então ele disse, eu estou aqui. E literalmente mais uma vez, né? Então Deus está aqui na sua vida, né? Na sua casa. Deus cuida da gente. Mesmo quando a gente sofre um acidente, né? Uma coisa tão séria que aparentemente é para a morte. É para a morte. Né? Mas Deus nos livra. Deus é presente. Deus guarda a nossa vida. Ele cuida de nós. E depois disso, o rapaz que bateu também pagou, né? O conserto. Pagou o conserto. Não foi fácil, mas... Pagou, nos ressarciu. E um detalhe, ele não era cristão. Hoje o Michel é cristão. Ah, que benção. Ele se converteu. Se converteu, né? Olha que benção, né? Então Deus usou isso, mais uma coisa, para alcançar, né? Para alcançar a vida do rapaz, porque vocês foram bem legais com ele, assim, né? Vocês soubemos conduzir a situação com ele, né? E tudo. Compreendemos, né? Demos o tempo que ele precisava, né? Para poder nos ressarcir. Então, assim, isso tudo fez diferença na vida dele. Fez a diferença. E casou, né? E hoje ele é um homem de Deus. Que benção. E hoje você é diaconisa, né? Sou diaconisa do Ministério da Restauração em Vida. Isso. Para a glória de Deus. E como foi isso, assim, na sua vida, assim? Essa pergunta ela não estava esperando, tá, gente? Como foi? Como você recebeu assim a notícia? Como você entendeu o chamado de Deus na sua vida, né? Porque antes dela ser diaconisa, ela já fazia muitas funções e é assim que a Bíblia nos ensina, tá? A gente observar as pessoas. Se você tem um sonho de ser alguma coisa em Deus, você tem que fazer, né? Antes de título, né? Antes da gente receber qualquer título da parte dos homens, a gente tem as atitudes. Né? E a Denise ela já demonstrava muitas atitudes que condiziam com a função de uma diaconisa, no caso. Né? Mas como foi assim? Como você recebeu isso? Como foi isso? Olha, eu não estava esperando, pastora, essa é a realidade. Quando o pastor Geraldo me chamou no retiro, eu não lembro o ano que foi o retiro, e ele me chamou e falou assim, olha, a gente conversou, a gente orou, falamos com os pastores do Rio, você vai ser ungida diaconisa. Né? Você e o outro amadinho lá, nosso amadinho, Marquinho. Eu, naquele momento, ainda falei para ele, falei, pastor, tem certeza? Ele falou assim, tenho certeza, você tem que ter. E a gente tem a certeza, Deus falou com a gente, né? Sim, com certeza. E aquilo alegrou meu coração, né? Alegrou meu coração. Não que o título vai fazer a diferença para mim, né? Porque nós estamos aqui para servir. Isso, com certeza. O título é só uma a mais, né? A gente está aqui para servir, independente se você é uma diaconisa, se você é um membro da igreja. O importante é que o Senhor te chamou para ser filho e para trabalhar no seu reino, né? Ou não um título que vai te diferenciar e que vai, né? É um título. Você é servo. Do mesmo jeito. E isso vale para todo mundo, tá? Todo mundo que foi chamado por Cristo, né? Foi chamado para ser filho, óbvio. Isso todo mundo quer. Mas para servir também. Para servir, né? Então, faz parte. Que uma pessoa não fique esperando. Eu tenho que esperar ter um título para me servir. Não. Sirva. Aonde você está. Faça aquilo que Deus colocou no seu coração. E quando eu recebi essa notícia, né, e não duvidei que tinha sido o Senhor falando com os meus pastores, porque eles são muito sensíveis, tanto os daqui quanto os do Rio, ao Senhor, eu falei, Deus, eu não vou recusar, porque eu sei que é o Senhor. Né? E
Ah, fez a diferença, você trabalha mais na obra, você trabalha... Tudo que eu faço com muita alegria. Com eu certeza. nunca fiz para visar um título, eu sempre fiz com muita excelência a Deus, com muita alegria. O meu coração sempre ficou muito alegre de servir o meu Deus, porque Ele fez tudo por mim. Amém. Né? Ele pagou um preço muito alto por mim. Então, tudo que eu fizer como título, sem título, é pouco diante da grandeza e de tudo aquilo que Ele já fez por mim. Amém. Né? Então, assim, isso alegrou meu coração, mas o meu coração já era alegre antes quando eu não tinha título nenhum. Porque o título de filha eu já tenho. Amém. Né? Que é o mais importante, é mais né? importante, de serva, eu já tenho. Então, o título é para servir. Você tem um título, coloca isso na tua cabeça, no teu coração. Não coloca o seu título e pensar, porque o servo lá que está ali, que varre o chão, ele é o servo, eu sou o bambam. Não, você é servo. Amém, é isso mesmo. Você está para servir. Você tem um título, mas não é ele que vai te Isso vale para pastores, né? Para líderes. Estamos todos aqui para servir. Todos somos servos. E a gente, às vezes, perde isso. Né? Quando a pessoa recebe um título, seja diácono, seja pastor, ou bispo, ou lá o que for, perde essa essência do Evangelho, que é o serviço. Né? A base do Evangelho, o que Cristo nos chamou para fazer, é servir. Né? É servir, e servir com alegria. É maior aquele que serve, né? Maior aquele que serve, isso. E servir com alegria. E sua família, como que reagiu? Assim, eles receberam bem? Eles ficaram preocupados? Como foi? Não, eles não ficaram preocupados, receberam bem, né? Eu acho que eu não sou perfeita, gente. Entenda isso, eu não sou perfeita. Né? Nós estamos num processo de transformação. Amém. Nós estamos num processo de santidade, estamos aprendendo. Eu posso olhar para você e dizer assim, eu ainda sou um nenê. Eu estou aprendendo a cada dia com o Senhor. Né? Então, eu sou um nenê ainda nessa caminhada. Né? Então, assim, a gente tem defeito. Eu tenho falhas, eu tenho defeitos, eu erro. Né? Mas o testemunho, o coração que quer agradar a Deus e quer buscar o Senhor faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E a minha família, meu esposo, minhas filhas, creio meu genro, sabe que o meu coração é para servir a Deus. Amém. Né? Não é para aparecer ou se mostrar. Então isso eles receberam porque eles viram, né, esse coração e o testemunho. A Denise, ela também é uma intercessora, né? É uma mulher de oração, uma mulher que se você pedir, olha, ora pela minha causa, ela levanta de madrugada, de dia, a hora que for, e ela ora pela sua causa, ela intercede pela sua causa. Né? Isso é uma coisa que também agrada o coração de Deus. Né? Conta como foi o casamento da sua filha. Porque, gente, desculpa aí, tá? Mas o casamento da filha dela com o Daniel foi a coisa mais linda que eu já vi. Né? Eu já tive muitos casamentos bonitos, mas no casamento deles eu vi Jesus. Foi maravilhoso. Assim, Jesus estava ali, presente, sorrindo, gente. Foi a coisa mais linda, ele sorrindo, ele estava feliz com aquela união. E isso é fruto da oração. Né? É o fruto da oração, da intercessão de uma mãe por uma filha, por um filho. Né, porque a Denise tem o Daniel como um filho. Né, e conta assim, também essa parte dessa intercessão pela sua filha, pela vida do Daniel, pelo casamento. Eu sempre né? orei pela Thalita, eu sempre orei pela minha família, pelas minhas filhas. Orei pela faculdade, orei para que ela tivesse um homem segundo o coração de Deus, de uma vida transformada. Né? Eu sabia que ele não ia chegar e não ia encontrar um homem perfeito, mas um homem com temor de Deus. Sim. Eu sempre oro pela Tainara, para uma faculdade, oro para Deus preparar também um varão para a vida da Tainara. Amém, amém. E eu sempre orei, sabe? Porque elas sempre me honraram, minhas filhas. Né? Eu falo que se houvesse uma outra vida, eu queria que o Senhor me agraciasse com as mesmas filhas que eu tenho, porque elas sempre foi honra para mim. Amém. Né? E quando foi para Thalita já conhece o Daniel desde a faculdade, longas datas, né? Eles têm de amigo e de amizade, tudo. E quando eles começaram a namorar, né, que se eu não me engano foi em 2017, e depois eles resolveram se casar, ele pediu ela em casamento e tudo, e eu comecei a orar.
pela Thalita, né? Pelo Daniel, pela Thalita. Passamos por muita coisa. Sim. Muita coisa. Então, a Thalita, ela estava fazendo tudo com muita excelência, né? Debaixo da cobertura, né, dos pastores, debaixo de aconselhamento, debaixo de acompanhamento e, acima de tudo, debaixo da graça e da permissão de Deus, né? Da bênção do Senhor. E ela resolveu fazer a festa, né? E, mãe, eu vou fazer a festa, e foi, começou a comprar as coisas, fazer as coisas, e eu olhava para a Thalita assim, né, e falando, meu Deus do céu, né, traz o suprimento, porque eu cria que Deus ia trazer o suprimento, sim, né, para a vida deles. Agradava o coração de Deus, né, o coração do Senhor. E ela teve um cenário na história dela de contar com uma parte financeira para o casamento dela que eles já tinham contratado já o fotógrafo, o buffet, já estavam pagando, e aquilo não aconteceu. E um dia ela chegou em casa chorando, falou, mãe, será que Deus quer que eu case mesmo? Né? Tá tão difícil. Falei assim, você tem certeza no seu coração que você quer casar com esse moço? Você tem certeza? Tem certeza que é esse mesmo? É esse rapaz, você quer casar? Ela falou, eu tenho, mãe. Eu falei, então por que Deus não estaria nisso, minha filha? Eu falei, tudo é muito difícil, mas confia que Deus vai te honrar. E Amém. Comecei a orar. Fui orando, buscando a Deus. E o casamento da Thalita foi uma coisa assim, sobrenatural. Sem contar a revelação da pastora de ter ver o próprio Cristo ali. Sim. Né? Mas ela teve tudo. Foi lindo, foi lindo. Tá? Tudo, sabe? O buffet, o local, o fotógrafo. Né? Eles pensavam, onde a gente vai morar, o lugar para morar, os móveis, sabe? Foram presenteados assim de uma maneira sobrenatural. Amém. O casamento da Thalita foi algo assim impactante. Foi impactante. Mim, porque eu olhei assim, eu vi literalmente o agir de Deus, sabe? A roupa que eu queria escolher, né? Deus honrou. Amém. Enfim, tudo Deus operou ali, trouxe todo o suprimento que nós precisávamos. Então foi uma coisa assim fantástica. A fidelidade de Deus. Isso é o princípio do quê? Da obediência. E nessa história a gente tira, né, que às vezes a gente tem lutas, às vezes não, né? Sempre a gente tem lutas na nossa vida, né? Nas circunstâncias que a gente está vivendo, a gente passa por dificuldades. E o fato de a gente estar passando por uma luta não significa que Deus não está conosco, né? Pelo contrário, nesse caso, fortaleceu. Ela foi testar no coração dela, é isso que eu quero? É isso que eu quero. Deus está nisso? Está nisso, então vamos seguir em frente. Né? A luta, ela nos presenteia com a vitória. Isso. Né? E a gente só tem vitória se tem luta. Parece clichê, né? Só tem vitória se tem luta. Mas é uma realidade. E às vezes a gente atribui que está tendo uma luta e a gente recolhe e fala, então vou desistir disso porque não é de Deus. Não. Busque a Deus. Busque saber, né? Tem essa intimidade, você com o seu Senhor, com o seu Pai, com aquele que é o dono da sua vida. Pergunte para ele vai te dizer se é da vontade dele, se ele está nisso, ele vai suprir como ele supriu. Né? Até no último momento, né? Que ela precisava ali, não tinha de onde tirar, de repente surgia as coisas, né? O dinheiro, no caso, o presente, as pessoas que trabalharam, né? Tem pessoas que trabalharam ali, ofertaram, né? O trabalho ali, da cerimônia e tudo. Né? Foi muito lindo. Tinha uma alegria naquele casamento que é difícil a gente ver, sem nenhuma gota de álcool. Isso. Né? Que isso é importante. Que às vezes a gente fica feliz porque a gente está meio alegrinho, porque tomou umas biritinhas a mais e tal, e dá uma alegria, né? Mas ali não tinha nada, não tinha álcool nenhum. E foi uma alegria. A gente realmente sentiu a presença do Senhor. E eu vi fisicamente. Né? Foi uma experiência única, mas foi minha pessoal. Mas todo mundo sentiu a alegria. Deus, né? Testificando, né, que ele estava Deus testificando. Né? Então, é maravilhoso, né? É maravilhoso poder interceder, poder confiar nesse Deus que nos ama, que nos guarda, que quer o melhor para a nossa vida. Sempre. Né? Então, faz uma despedida aí do pessoal. Né? Olha, você que vai ver essa live, que vai ouvir esse testemunho, você
prestar atenção, você vai ver que tudo que eu contei da minha vida houve luta. Mas o Senhor foi fiel comigo. E a luta, ela nos fortalece, ela nos aproxima de Cristo. Se você quiser buscar o Senhor, você estiver pensando, eu vou buscar a Deus porque ele resolveu o problema dela, vai resolver o meu, não faça isso. Não faça isso. Busque o Senhor por quem Ele é. Pela excelência de quem Ele é. Porque tudo Ele já venceu na cruz, por mim e por você. Amém. Então Amém. que você possa dobrar o seu coração hoje ao Senhor pela excelência de quem Ele é. E que esse testemunho possa servir para você. Tem luta, mas tem vitória. A luta vai vir, querido. Mas é a forma como você vê a luta que faz toda a diferença. A forma como você decide passar por ela faz toda a diferença. Passa crendo, confiando que o Senhor é contigo e a vitória virá. Amém? Amém. Espero que você tenha sido edificado, edificada com esse testemunho, né? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus seja contigo. Mais para frente a gente vai ter outro chá desses, chá comigo. E eu sei que você vai ser mais edificada ainda, tá? Amanhã nós teremos a nossa ceia. Você que é do Ministério Restauração e Vida aqui de Marília, já vai comprando seu suco de uva, seu vinho, o seu pãozinho, porque a gente vai ter um momento ali gostoso. Apesar da distância, estaremos unidos num só propósito, né? Edificar o nome de Cristo e ter a comunhão dos santos, né? Mesmo virtualmente, essa comunhão. Deus abençoe você. A gente vai comer agora nosso chazinho aqui. A gente vai comer, porque se a gente come na live não dá certo. A gente vai ficar comendo e falar e comendo. Meu filho me ensinou que não pode comer falando, certo? Então, agora a gente vai comer e você come aí, toma o seu cafezinho. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo Chá de Mulheres.